Sexo e Destino. 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelos médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em 1963. Primeira parte, capítulo 1. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Uma vida humana a continuar-se naturalmente no além assume, assim, a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas, entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra afigura-se laborioso prélio em duas fases. Anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco a mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas, os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, os quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução, e entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes, no grande além surge a gama infinita das posições em que se graduam. Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico, fácil de granjear. A verdade aparece por alavanca renovadora. Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe. Exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo, pretensiosamente, da paternidade divina, os que não lhe comunguem a visão acanhada. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, os recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero, a maior parte dos desencarnados. Porém, a pouco e pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Essas ponderações afogueavam meu pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neres, devotado servidor do Ministério do Auxílio, organização de nosso lar.
partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Advogado que fora, na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez, no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Souberam com breves encargos, na esfera física, para atender, de modo mais direto, a necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão. Fugia à conversação fraterna. Queixava-se disso ou daquilo. E vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e às inquietações que me causavam. Pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas ali torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva, e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos. A princípio, falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, aliar-se, no entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflige, assim tanto? Aventurei, procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abria as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão batido e respondeu. Há momentos, Andrei, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vasculhar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou, algo sufocado por instantes, e prosseguiu. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência, desde muito, me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui e, há quase 40 anos, a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas estuava no sangue e Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem num segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que lhe ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafolices, até que se rojou às derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória,
não obstante serem atualmente negociantes abastados, em idade madura. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico. Arrisquei, cortando a pausa longa para que a explicação não esmorecesse. Minha pobre Nedina voltou há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia que apareceu por verdugo invisível evocado pelas bebidas alcoólicas. Fitando-a e demasiada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se jungira sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar, esperar. E os filhos, Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis. Mentalmente, não me registram a lembrança. Intentando captar isso, cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, através de união com minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, o que Nedina, infelizmente, não desmentiu. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, a carne, o medo é comum à frente dos desencarnados e, em meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico, sob sensações de insuportável horror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão em se tratando da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos, assim, duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou: agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos, com o corpo torturado pelo câncer. Mas atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será, antes, motivo para alegrar-se? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo. Por muitos anos, estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizera-me ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com o espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Sou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição do aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos impeliu à separação e, conquanto diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma de modo mais intenso a partir do dia seguinte.